Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Hoje é 10... Calma aí, só para ver se a conexão fica boa aqui. Acho que ficou agora. Vamos lá, vamos. Vamos lá, de novo. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2022, quinta-feira. Já caminhamos aí 41 dias no ano. Essa é a sexta semana do ano. E já caminhamos 11,2% do ano e a lua é crescente, que segundo os astrólogos é uma lua excelente para estudar, beleza? 10 de fevereiro é dia do atleta profissional e dia mundial das leguminosas, olha que legal. Pessoal, vamos lá rapidinho aqui, rapidinho nosso bate-papo de hoje, para falar, primeiro fazer um convite para vocês, tá? Nessa sexta-feira agora, às 8 horas da manhã, para você que vai fazer a Polícia Civil da Paraíba, você que vai fazer a prova, sexta-feira, eu vou fazer uma imersão, como é que se fala? Uma premonição, de uma aula premonição ao vivo no YouTube, gratuita, sobre peças práticas, tá? Vamos passar por todas as principais peças, dando dicas, como você vai identificar e etc. Aula gratuita, disponível no YouTube, agora, sexta-feira, às 8 horas da manhã, beleza? Beleza, então vamos lá. Meus amigos, passando um aviãozinho aqui. O tema de hoje é como fechar o edital. Como fechar o edital 2 vezes mais rápido. Aí você vai falar, Lúcio, é importante que eu feche o edital 2 vezes mais rápido? É importante que você faça isso com o máximo de qualidade, e é isso que eu vou falar aqui. Bom, primeira coisa, seguinte, tá? Muito importante. Já deixe o seu like, já deixe seu comentário, se você tem gostado dessas lives, se não, às vezes eu consigo fazer, tem dia que eu não consigo fazer, efetivamente, tem dia que eu faço um pouquinho mais tarde, por conta da dinâmica aqui de casa, mas a gente vai se ajustando, tá? Então, vamos lá. Como é que você vai abordar o edital? Qual é a melhor forma de você abordar o edital? Para que você feche o edital, porque é importante fechar o edital. Sim, é importante fechar o edital. Estudar todos os pontos do edital. Sim, mas não crie a ilusão que você vai dominar todo o edital. Isso é uma ilusão. Você não vai conseguir dominar todo o edital, todos os pontos do edital. Isso dificilmente você vai conseguir. Então, como é que você vai estudar o edital de uma forma inteligente, estratégica, para que você consiga fechar o edital com o máximo de assertividade? Bom, vamos lá, algumas coisas que eu preciso considerar aqui. A primeira coisa é a seguinte, você precisa, a primeira coisa, número 1, anotem aí, number one, primeira coisa, você precisa, antes de começar a estudar o edital, antes de ler os pontos do programa, você precisa pegar esse programa, pegar esse edital e analisar ponto por ponto dentro do mapa de incidência. Você pode usar um site como Mapa da Prova, você pode usar Tec Concursos, você pode usar o Raio-X do Que Concursos, ou qualquer site que te mostre o que aquela banca ou aquela carreira mais cobra. Então você vai usar o parâmetro que tiver. Por exemplo, se você já souber a banca, às vezes você está estudando com um edital antigo, que ainda não saiu, mas você já sabe que possivelmente vai ser o CESP. Então você vai trabalhar com aquela banca CESP. Às vezes já tem a banca definida, excelente, então mais fácil ainda, você trabalha com a banca. Às vezes você só tem a ideia de que vai ter a prova, mas não tem a ideia de qual seja a banca. Qual é a melhor coisa a fazer? Eu sugiro que você trabalhe com a carreira. Trabalhe com a carreira de delegado, as provas voltadas às carreiras de delegado. Porque se você, quando você está trabalhando no nível estatístico e está trabalhando com um número grande de questões, a tendência é que você chegue numa aproximação do que vai ser realmente a sua prova, tá? Então, primeira coisa é você usar um site como o Mapa da Prova, Tec Concursos, o Raio-X do Que Concursos e outro site que eu talvez não conheça, mas que você use aí, para você pegar o edital e você mapear o edital com base no mapa da incidência. Você pode pegar 3 cores de caneta, por exemplo, e colocar, por exemplo, olha só, vai ter lá em direito administrativo, já te digo aqui até de cabeça, agentes públicos, licitações, esse tipo de assunto, vai
é assunto quente, é assunto que no mapa de incidência de qualquer prova vai estar. Então você vai pegar uma caneta, por exemplo, vamos supor, um marca-texto mais vermelho assim, e aí você vai lá e marca todos os top 5, top 6 ou top 10 do jeito que você quiser. Eu gosto de colocar o top 5. Qual é o top 5 de cada disciplina aqui? Direito penal é crimes contra a administração pública, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, concurso de pessoas. Então você vai lá e já vai mapeando o edital. Você não pode pegar o edital e enfrentar o edital de uma forma, vamos dizer, sem estratégia. Você não pode enfrentar o edital sem uma estratégia. Então a primeira estratégia é mapear o edital. Então você faz o top 5, bota lá de vermelhinho. Significa que primeiro, aquele vermelho é o ponto quente. Isso vai te direcionar nos estudos. Então você vai colocar ali os pontos vermelhos. A segunda coisa que você vai identificar no edital, então essa é a primeira coisa. Identificar os pontos quentes utilizando um site desse de questões, um site desse. Primeira coisa. Segunda coisa, você vai identificar nesse edital o que você nunca estudou. Pode ser uma disciplina inteira. Vamos lá, nunca estudei direito previdenciário e está no meu edital. Nunca estudei criminologia, está no meu edital. Nunca estudei medicina legal, está no meu edital. Então você precisa identificar isso e também marcar no seu edital de forma bem clara. E esse edital, pessoal, pelo amor de Deus, ele tem que estar impresso, tá? Tem que estar impresso, não deixa no computador, imprime e coloca no local visível, que você coloca no lugar que você veja todos os dias. Pode ser na frente do vaso sanitário, pode ser no seu escritório, pode ser na sala, pode ser onde for. Mas coloque no local visível para você enxergar aquilo, para você ter aquele edital materializado. Então a segunda coisa que você vai fazer é identificar as disciplinas que você nunca estudou e os pontos dentro de disciplinas que você também nunca estudou. Lúcio, nunca, já estudei muito legislação penal, mas nunca estudei LEP, nunca estudei a lei de execução penal. Não? Então beleza, então você vai marcar, colocar algum sinal, algum marca-texto, alguma coisa que você preferir, você vai identificar numa segunda categoria aquilo que você nunca estudou. Então você tem os pontos quentes, primeira coisa que você identificou, através do mapa da incidência, o top 5 de cada disciplina, e você identificou agora aquilo que você nunca estudou. Bom, agora você começa a ter uma clareza do edital. Você começa a ter uma clareza do edital. Uma terceira coisa que você vai identificar no seu edital, é aquilo que você já estudou alguma vez na vida, mas vai ter que fazer um reestudo, vai ter que revisar. A gente sempre esquece. Eu dou aula de direito penal há 15 anos e tenho que ficar revisando, porque senão, se falar, Lúcio, entra hoje à noite numa aula de direito penal, eu vou ter que revisar, pegar meus apontamentos, dar uma estudada. Não vou entrar na aula assim igual um maluco, porque eu vou me esquecer de detalhes importantes. E eu só trabalho basicamente com 1 ou 2 disciplinas, 3 no máximo. Você que vai trabalhar com 10, 15, você vai se esquecer. Então, numa terceira categoria, você vai identificar aquelas disciplinas ou aqueles pontos que você já estudou, mas que naturalmente vai fazer parte da sua caminhada aí, você vai ter que estudar. Beleza, então você tem essas 3 coisas e o mapa agora, ele tem uma coloração. O mapa agora, ele ficou visualmente interessante e agora você pode tomar decisões em relação a isso. Então, qual é a sugestão que eu faço para você? Comece sempre, Então estou começando lá de trás até chegar a data da prova. Então comece a estudar, principalmente, ou gastar mais tempo, mais energia em 2 coisas. Naquilo que você nunca viu e dentro daquilo que você nunca viu, no que é mais incidente. Como assim? Nunca estudei a LEP. Vou precisar estudar a LEP, vai estar dentro da minha programação. Como é que eu vou estudar a LEP? Bom, primeira coisa, eu vou estudar a LEP antes de estudar Estatuto do Desarmamento. Por quê? Porque Estatuto do Desarmamento já estudei bastante, já fiz muitas questões. Estou dando um exemplo aqui, tá? Já tenho um domínio maior. Então, eu vou colocar a LEP antes.
Só que dentro da LEP existe um mapa de incidência da LEP. Então, o que eu vou estudar primeiro na LEP? Como é que eu vou estudar a LEP? Eu vou estudar a LEP dentro do mapa de incidência. O que cai mais primeiro? O que cai mais dentro da LEP? Progressão de regime. Então, primeira coisa que eu tenho que memorizar na LEP é a progressão de regime da LEP. E vai cair, tem caído nas últimas provas. O que cai mais na LEP? Os benefícios. Então, eu tenho que memorizar os benefícios da LEP. O que cai muito na LEP? O RDD, o regime disciplinar diferenciado, cai bastante. Então vou memorizar todas as regras do RDD. O que cai muito em LEP? Saída temporária, aquelas saídas e tal. Como é que é? Quais são as regras? Quais são as diferenças dessas saídas? Né? Qual é a classificação disso? Vou estudar e vou memorizar isso. Então, assim, isso é um estudo inteligente. Porque se você pegar a LEP, você começar do artigo 1º, inclusive tem essa live aqui, tá gravada inclusive no YouTube, tá? Vocês podem ir no YouTube, de como estudar a legislação, como estudar a lei seca. Basicamente é a mesma ideia. Então, quando você tem visualmente o edital mapeado, você pode tomar decisões. Por exemplo, você pode tomar a decisão de não estudar agora um determinado ponto da matéria, porque você já se sente mais confiante nele e deixar mais para uma revisão final. Você tem pouco tempo e você tem pouca energia, então você precisa equalizar isso. Então, repetindo, o que eu faria? Primeira coisa, faria um mapa de incidência do edital, identificando os top 5 de cada disciplina. Segundo, ou da banca, ou da carreira, ou da banca com carreira, o que você tiver em mãos, tá? Segunda coisa, identificaria aquilo que eu nunca estudei. E terceira coisa, identificaria aquilo que eu já estudei, mas naturalmente vou precisar reestudar, revisar, enfim, como é natural. Como é que eu começaria a estudar? Como é que eu voltaria a estudar? Qual é a forma de ganhar esse edital, de dominar esse edital da forma mais assertiva? Você vai começar por aquilo que você nunca estudou e dentro do que você nunca estudou, aquilo que é mais incidente. Então vamos supor que você nunca estudou LEP e você nunca estudou, sei lá, outro determinado ponto da legislação. Em legislação, o que eu vou estudar primeiro? Aquilo que eu nunca estudei e dentro do que eu nunca estudei, aquilo que é mais relevante. E dentro da disciplina do que é mais relevante, fazendo estudo também estratégico do que dentro daquele ponto específico do que é mais relevante. Então, assim, é sempre você usar o mapa de incidência para guiar os seus estudos. Isso é importantíssimo. E quando você vai se aproximando mais, aí autorizou o concurso, né? Saiu o edital, aí você vai mordendo o edital de fora para dentro, você vai mordendo o edital como se fosse um cupim comendo o edital assim. Você não estuda o edital de forma linear, mas ele é até amórfico assim, né? Ele não tem uma forma, porque você vai destruindo o edital como se você fosse um inseto comendo, destruindo o edital, e quando vê ele está espedaçado e está tudo na sua cabeça. Entendeu? Então assim, é isso que você tem que entender. Adote uma estratégia inteligente, porque o edital é grande, tem muita coisa, mas existe um padrão. E se você tem um padrão de estudo e esse padrão é aplicado na sua estratégia, vai dar muito certo para você. Faz sentido? Deixa um comentário aqui e encontro vocês então na aula de sexta-feira, na imersão que eu quero falar. É premonição. Eu criei inclusive esse nome premonição e vários cursos usam, né? Eu não registrei o nome. Então, vários cursos usam hoje o nome premonição, essa aula de premonição, que é o aulão de véspera. E aí, como muitos cursos já vão fazer o aulão de véspera para a Polícia Civil da Paraíba, eu resolvi fazer o de peças, né? Vou fazer o de peças para quem for fazer a Polícia Civil da Paraíba. Vai ser no YouTube, tá? Vou deixar o link aqui no Instagram para vocês, beleza? A gente vai se falando, então, bom final de semana. Lembrando também, segunda-feira, 14 de fevereiro, abertura das inscrições do meu programa Meta. Tá? As inscrições aqui também no link da bio, tá? Beijão, não é sonho, é meta. Sucesso aí. Vou ali agora extrair um siso. Tchau.